Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal de treinamentos do Reino de Brutos. Eu sou o Thiago Brito, mestre cervejeiro, cofundador da cervejaria. Hoje nós vamos falar de mais um elemento, mais um forte integrante do exército de cervejas guerreiras da cervejaria Brutos. Hoje nós vamos falar dela, da Tigre Dente de Sabro. Tigre Dente de Sabro, pessoal. E é sabro mesmo, não é tigre dente de sabre como o animal, tigre dente de sabro mesmo. E vocês vão entender já já o porquê, ok? Tigre dente de sabro, pessoal, é uma cerveja no estilo White IPA. Sim, vamos falar um pouquinho desse estilo primeiro, tá? A White IPA, White como se escreve em inglês, branca, tá? IPA, IPA, certo? Não é a tradução literal, uma IPA branca, então uma IPA clarinha, branca, não tem nada a ver com isso, tá bom? O estilo White IPA, pessoal, é um estilo americano, é um estilo criado nos Estados Unidos, ele é um descendente, digamos assim, do estilo belga, chamado Witbier. Para quem já conhece, a Witbier belga, né? Uma cerveja leve, refrescante, que também tem uma descendência, digamos assim, não tão direta, mas tem uma descendência das cervejas de trigo alemã, tá bom? Então a Witbier, pessoal, belga, ela é uma cerveja que ela tem uma adição de cascas de laranja, sementes de coentro, tá bom? E ainda assim uma cerveja bem leve, bem refrescante, esterificada com uma levedurazinha belga, ok? Quando esse estilo vai para os Estados Unidos, os americanos começam a tomar esse estilo, eles acham que essa cerveja é muito leve, muito refrescante, muito facinho de tomar. E eles fazem então um casamento, eles pegam a sua IPA tradicional, cítrica, né, frutada, e transformam então a Witbier belga em uma IPA com mais potência alcoólica, ou seja, um teor alcoólico maior, uma potência de amargor bem mais elevada, bem mais presente, e mantendo algumas características da Witbier, que é a adição de casca de laranja e semente de coentro, ok? Então, o estilo White IPA é uma IPA da família das IPAs, porém com adição casca de laranja, semente de coentro e uma base de trigo, né? As IPAs tradicionais não vão trigo, na White IPA vai trigo, ok? No Reino de Brutos, nós tropicalizamos essa cerveja, ok? Nós tiramos então a casca de laranja e o coentro, muito polêmico no ramo de cervejas artesanais. O coentro é bem polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia. Então nós tiramos o coentro e adicionamos um lúpulo muito aromático, muito saboroso, chamado sabro. Sabro com uma combinação, com um leve toque de mandarina Bavarian, são dois lúpulos, então lúpulo sabro com o, em grandes quantidades, massivas quantidades, e um lúpulo chamado mandarina Bavária, em quantidades menores. A combinação desses lúpulos trouxe um aroma para essa cerveja muito peculiar de coco, mamão papaya, algumas pessoas entendem como se fosse um papaya com cassis, muito tropical, muito saboroso, tá bom? E por causa do lúpulo sabro utilizado, vem o nome da cerveja Tigre Dente de Sabro, ok? Então daí vem o nome. Então vamos falar um pouquinho então da embalagem dessa cerveja. Essa cerveja também é fornecida ou em barris de chopp ou em garrafas de 600 ml, ok? Garrafas de 600 ml. Rótulo impresso em BOPP metalizado, com laminação fosca e metálico brilhante em alguns pontos do rótulo, tampinha decorada da cervejaria. Então eu vou falar agora para vocês sobre o rótulo, ok? Para quem olha então do lado direito do rótulo, nota primeiramente o nome White IPA, 6,9 de teor alcoólico, tá? 6,9 de ABV, uma cerveja com teor alcoólico bem potente. Eu vou ler a telling story para vocês aqui agora. Um tigre mítico, perigoso, imponente e deslumbrante, com sua pelagem amarela dourada e suas presas em formato de lúpulo da espécie sabro, que exalam um incrível aroma floral e adocicado. Esse tigre possuía uma técnica peculiar de caça. Ele usava o seu intenso aroma exalado pelos seus dentes
de lúpulo para atrair suas presas e as atacava ferozmente com todo o seu amargor. Assim como o tigre dente de sabre, a Brutus White IPA é dourada, como sua pelagem, e usará o seu intenso aroma para te atrair e todo o seu amargor, típico de uma White IPA, para te encantar e conquistar. Okay? Então essa é a telling story do tigre dente de sabre. Ao centro nós temos o tigre, com sua pelagem e os seus dentes de lúpulo aparecendo, ok? Temos ao centro. Os dizeres aqui, tigre dente de sabre, a logomarca. E aqui do lado esquerdo, nós temos os dados técnicos da cerveja, certo? Ela é uma cerveja com 6,9% de ABV, é uma cerveja com 55 IBUs, então já é um IBU bem potente, e 10 EBCs, ou seja, é uma cerveja clara. Apesar de ter um teor alcoólico elevado, de ter uma potência de amargor elevada, uma cerveja potente, ainda assim é uma cerveja clara, o que quebra por terra aquele paradigma, né? A cerveja quanto mais escura, mais forte, né? Cerveja quanto mais clarinha, mais leve. Nesse caso, não, tá bom? Isso mostra que isso não é uma regra. Existem cervejas escuras, intensas, cervejas leves, intensas. Essa é uma cerveja clara, intensa. Essa é uma cerveja relativamente clara, com uma intensidade bem alta. Ok? O copo ideal para essa cerveja, Thiago, olha, o copo ideal ele é bem versátil, tá? Nós utilizamos o copo IPA, que é um copo IPA, para você que tem uma pegada boa aqui para segurar, tem uma boquinha um pouquinho mais fechada para conter os aromas, é uma cerveja muito aromática, né? Para você poder, ó, sentir os aromas da cerveja, né? É uma pegada boa. Então um copo típico é um copo IPA, tá bom? Porém você pode tomar uma taça mais alongada, você pode, mas procura tomar em copos onde você consiga consumir a cerveja num período de tempo curto. Ela já não é uma cerveja para você tomar esperando esquentar, né? Ela é uma cerveja para você tomar numa temperatura constante, temperatura fria, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a degustação dela e aí a gente fala das harmonizações e afins. Enquanto eu abro a cerveja, eu vou tirar essa daqui só para não atrapalhar, eu vou falar dos insumos, dos ingredientes que a gente utiliza nessa cerveja, é muito importante você saber, certo? Então, essa cerveja ela é feita, como eu falei, com uma base de trigo, tá bom? Então é usado trigo, é usado um pouquinho de aveia nessa cerveja, é usado malte Pilsen, malte Pale Ale, perdão, Pilsen não, é o Pale Ale que é utilizado, um pouquinho de cara Pils e um pouquinho de cara âmbar. Então, olha a quantidade de malte que a gente utiliza. Vou repetir. Trigo, aveia, malte Pale Ale, cara Pils e cara âmbar, ok? São os maltes utilizados no grist de malte dessa cerveja. Os lúpulos. Lúpulo de amargor é utilizado o Columbus como amargor, típico americano. E os lúpulos de aroma, Sabro e Mandarina Bavarian, ok? Tá anotado na tela, anota isso para quando alguém perguntar para vocês. A levedura é uma levedura clássica americana, o S05, tá bom? E uma cerveja boa de se tomar. Vamos lá, a degustação agora. Opa, barulhinho, primeira parte da degustação. Ela é uma cerveja com aroma tão potente que eu já estou sentindo um aroma só de abrir a garrafa, gente. Podem olhar a carbonatação dela, uma boa carbonatação. Ok? Coloração, ó, cerveja clara. Ela tem uma turbidez. Por que ela tem uma turbidez, pessoal? Por causa do trigo na composição, por causa da aveia, que também traz uma leve turbidez. Então o estilo dela é uma cerveja turva, não é uma cerveja translúcida, tá? Por que não é translúcida? Por causa do trigo. Cervejas de trigo geralmente possuem aí uma turbidez, ok? Aí, ó. Um amarelo vibrante, né? Bem interessante, da cor da pelagem do tigre, se você comparar, né? Pode comparar. Cor da pelagem do tigre. E vamos começar a degustação. Primeiramente, visual. Amarelo, espuma bem persistente, ok? Espuma clarinha, branca, bolhas bem pequenas, um creme mesmo sendo formado, uma bela formação de espuma. No aroma, difícil comentar. Frutado, tropical ao extremo. A gente sente aqui um pouquinho de coco no aroma. Olha,
Um coco bem interessante, é como se você cheirasse mesmo uma cesta de frutas que fica em casa inteirinha. Bem de frutas tropicais, um cítrico muito saboroso, muito aromático. Sinto um pouquinho aqui de mamão, também um toque de mamão. E eu vou para degustação então. No sabor, já sente um pouco mais o mamão, um pouco menos o coco mais de fundo, como se fosse um sorvete de coco, sabe? O mamão mais presente, um amargor bem potente, teor alcoólico interessante, mas é uma cerveja que ainda assim possui um certo drinkability. Não é um drinkability tão elevado quanto uma Session IPA ou quanto uma Summer Ale, porém é uma cerveja com drinkability bem interessante, já convida, a boca já seca, já convida para o segundo gole. Bem interessante. Pessoal, por ser uma cerveja potente, a harmonização dessa cerveja combina muito bem com alimentos de alta intensidade. Hambúrgueres, por exemplo, ela combina muito bem. Alimentos bem temperados, como por exemplo uma muqueca que vá coco, né? Que você coloque ali um leite de coco, ela combina muito bem. Ela vai, por ela ser mais tropical, ela vai combinar com esse tipo de alimento também bastante tropical. Ok, pessoal? Então, comidas temperadas, bem temperadas, carne defumada, em alguns casos, porém, quando vai pimenta, tá? Hambúrgueres combinam muito bem e é isso. Alimentos que vão bem com coco. Com coco, com um tempero desse tipo. Pessoal, hoje falamos então sobre a Tigre Dente de Sabre. Qualquer dúvida sobre essa cerveja que possa existir, escrevam então nos comentários sobre o rótulo, qualquer dúvida sobre elas, é só escrever um comentário e qualquer coisa, entre em contato com a gente. O Exército Brito é mais forte, tamo junto.